ecológica, a gente sempre socorre da Cooperativa Agropan, do pessoal de lá, né, nossos amigos, da questão safra, como é que está a safra, o desenrolar da safra de verão, de inverno, enfim. E hoje nós estamos com o gerente técnico da Cooperativa Agropan, Renato Nicolotti, que seguidamente vem aí na Rádio Tupã, no programa Variedade Tupã, trazendo algumas informações sobre a safra. E hoje nós vamos conversar com o Renato Nicolotti para trazer uma avaliação da safra de verão, como é que foi, questão de grãos, enfim, qualidade. E essa avaliação a gente pede para uma pessoa que entende, que está aí no mercado, sempre analisando. Renato, um bom dia, um abraço, amigo. Bom dia, Antônio Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Tudo tranquilo? Tudo certo. Então tá bom. Bom, nos faz uma avaliação aí da safra de verão, porque a safra de verão teve altos e baixos, né? E como é que foi, como é que está a questão aí de grãos, questão de qualidade, enfim, nos passa uma análise aí para nós, Renato. Certo, nós estamos praticamente finalizando a colheita do soja. Estamos aí com 98% mais ou menos colhido, então falta bem pouquinho. Bem pouquinho. Imaginamos aí que até o dia 6, até estava dando uma olhada nas previsões de chuva para frente aqui, e conversando com os colegas aí, acho que não vai se conseguir finalizar completamente aí agora quando abrir o sol, porque tem chuva até domingo, né? Tem domingo parece que já começa a compor o tempo, né? De tarde eu acho que já abre sol, segunda-feira sol, terça também, quarta, quinta volta a chover de novo. Quantos dias mais ou menos, Renato, assim, digamos, tem que esperar aí para começar a colher de novo? Varia um pouco com a situação da lavoura, né? Se ela já estava seca quando choveu ou não, né? Mas em torno de uns 2 dias seria o ideal, né? Pois é, tem que torcer, né? Torcer que nesses 2 dias aí dá um longo, estica o tempo, né, para colher. Essa época aí também, às vezes, não está chovendo, mas amanhece com bastante cerração, né? Verdade. Então vai levantar lá pelas 10 horas, às vezes, completamente o sereno, né? Então acaba que não contribui muito para baixar a umidade da palha do soja, do grão, né? Meio dia perdido praticamente. Colhe-se à tarde, né? Colhe-se à tarde, geralmente. Então falta pouco aí, né? Acho que não deve mudar muito daquilo que a gente está enxergando hoje como provável média final, né? Aí na região de Tupã-Seretã, nós estamos imaginando aí que vamos ficar aí em torno de 12 sacos e meio de produção. Para a área de ação da Agropan, ele deve cair um pouco aí, uns 10,5. Isso em função de que essa região aqui indo, até pegando aqui já bem perto de Tupã-Seretã mesmo aqui, né, saindo para o lado de Santa Tecla, as primeiras áreas aqui foram as mais prejudicadas, né? E daqui vai em direção a São Miguel das Missões lá, que é onde a gente também tem unidade lá. Essa região aí é mais prejudicada, passando aí por Jóia, né? E a região que ficou um pouco melhor seria na direção aqui de São Joaquim, do Jari, ali em Acapetu. Mas no final, então, acaba que a área de ação da Agropan deve dar um pouco menos do que o município de Tupã-Seretã. Mas é uma safra marcada por muita variabilidade. Eu acho que eu tenho destacado isso até no ano de 19 e 20, eu falava isso, né? Que Rio Grande do Sul, quando da seca, uma característica muito presente é de que em alguns locais chove razoavelmente e outros chove muito, muito mal, né? Então não é uniforme, né? Não é uma falta de chuva uniforme para todo mundo. Infelizmente a gente teve a oportunidade de visitar várias lavouras aí que o pessoal não colheu, né? Então tem bastante área que não foi colhida porque não tinha soja para colher. Certeza. Renato, poderia ter sido pior Oi? Poderia ter sido pior, digamos assim, a colheita dessa safra? Olha, se tivesse chovido menos em algumas regiões, teria sido pior, sim. Mas eu quero dizer, eu estou destacando é que para alguns a safra foi inexistente, né? Não existiu, verdade. Então a gente teve aí de 0 sacos por hectare a 50 sacos por hectare. Meu Deus. Só que como a maioria
trabalhou em produtividades mais baixas, então não vai dar lá uma média de 25, né? O cara pega 0 mais 50, 50 dividido por 2, 25, não é isso, né? Então teve muita área ruim, né? Com pouca disponibilidade hídrica. E alguns momentos no início ali também com altas temperaturas, né? Então, somado à falta de água e altas temperaturas, que foram os primeiros sojas semeados ali por outubro, foram as lavouras que se sentiram mais, né? Então, essas aí que ficaram, grande parte delas aí com produções aí de 0, de 1, 2, 3, 4 sacos, né? Tem bastante área com 4, 5 sacos por hectare. Certo. Depois, ao longo das outras semeaduras, né, que foram entrando aí para novembro, dezembro, e alguma coisa até de janeiro, né, que é o que está agora para ser colhido, as últimas, aí já foi melhorando um pouco aí na faixa de 14, 15 sacos, 20 sacos, né, e alguns agora no final com 30. Essas de 50 que eu falo são algumas lavouras onde, por sorte, ali pegou algumas chuvas no intervalo de déficit que estava havendo para as outras, então acabou segurando um pouco mais. Mas assim, são muito raras, né? São muito poucas lavouras. Tem bem menos lavoura de 50 do que tem de 0, né? Então por isso que a média acabou ficando bastante baixa. Nós temos aí um histórico aí de uns 55 sacos por hectare, mais ou menos aí na nossa região. Então nós estamos falando aí de 77 a 80 e poucos por cento, né? Vamos arredondar aí para 80% de quebra. Ou seja, é uma quebra bem significativa, né? Uma falta de grão aí que vai refletir num faturamento a menor aí no comércio, na região, né? Então eu imagino que todos devam sentir esse prejuízo da seca, né? Ele não fica lá só no produtor, né? Com certeza. E o Renato e como é que ficou a qualidade desse grão, gente? Baixou muito? Então, bem lembrado. Nós, nesses primeiros sojas que eu estava comentando aí de outubro, foram os mais problemáticos para a qualidade. Então tinha uma quantidade bem grande aí de grão ardido, mal desenvolvido, né? E a gente estava bem preocupante até, a gente não sabia, quando começou a colher, não sabia qual que seria a dimensão disso. Inclusive a Agropan teve uma estratégia já se antecipando a situação da seca, de segurar um pouco mais de grão, né? Porque geralmente você tem que ir esvaziando os armazéns para poder botar o grão da safra nova, né? E como ela começou a prometer que não seria muito, a Agropan foi segurando já um pouco desse grão que tinha antes, não tirando daqui, para poder fazer mistura depois, porque tem uma percentagem tolerável ali de 8%, né? Então isso aí acabou favorecendo bastante aí da gente poder, obviamente, dar um custo maior, né? Você tem que estar fazendo essa mistura, esse movimento para manter dentro do padrão, né? Sim. Então isso foi feito e acabou ajudando muito aí os produtores da região, porque se conseguiu dar uma tolerância um pouco maior aí nesses grãos, principalmente no início, que estava muito problemático. Agora, para o final, de novo, começou a gente a ter problema de qualidade por causa desse excesso de chuva, né? Tem chovido bastante agora nessas últimas lavouras que têm sido colhidas. Então também teve prejuízo aí de perda de peso, né? O grão ele começa a esfragar, mofar, ele vai perdendo peso e dando grão ardido de novo, né? Então isso de novo voltou a ter uma importância aí significativa. Mas estamos conseguindo administrar, né? Que bom. Obviamente que ele vai somando aí dentro do prejuízo, né? Quando a gente olha lá a média que tá sendo colhida, você lembrou bem aí, tem que olhar a qualidade também, né? Com certeza. Tudo isso vai dar aquele baque na comercialização desse produto, né? Ele afeta. Você tem que, na verdade, como eu disse, acabar diluindo esse produto. E isso implica num custo, porque uma coisa é você receber, limpar, secar e embarcar. A outra é você fazer esse serviço e ainda ter que misturar. Então isso nem sempre está no mesmo local onde está o grão com boa qualidade para você poder fazer a mistura e ficar dentro da tolerância. Então isso implica em custos. É um custo que a cooperativa aí está assumindo isso, né? Tá dando essa contribuição aí. Obviamente deve refletir isso lá no aumento da despesa no final, né? É certo. Renato, nós estamos falando sobre a soja, mas também tivemos aí a safra do milho, que também foi bem prejudicado, né? O milho também. O milho ficou aí nessa faixa aí de 70%, 80% de quebra também nas áreas de sequeiro, né?
onde se tinha aí uma histórico aí de uns 80 sacos aí, se colheu 20, 25 sacos de milho. A gente até já comentou em outras conversas aí anteriores, né? Porque o milho finalizou bem antes, né? Uhum. Mas também foi bem significativa. É uma lavoura que é menor, né? Dentro da área de ação aí, dentro do município de Tupaciretã. Mas ela também, com certeza, acaba causando prejuízos significativos, né? Tá certo. Bom, nós estamos falando com o Renato Nicolodi, gerente técnico da cooperativa Agropan, avaliação da safra de verão, né, que envolve aí soja e outros produtos aí. A gente está pedindo aí uma análise do Renato Nicolodi. Mas, Renato, a gente pede aí que você feche essa análise, né? Se a gente não discutiu alguma coisa que você queira falar, a gente passa o microfone à sua disposição para trazer essas informações para os nossos produtores que estão sempre atentos às informações que vêm aí da Agropan ou de outro órgão que passa as informações para nós aqui. Só vou aproveitar para compartilhar mais alguns dados aqui, que a gente está iniciando aí uma implantação aí das culturas de inverno. As áreas que são para cobertura de solo aí já estão em torno de 70% já semeadas. Uhum. Então, o que nos auxilia aí também a evitar aí, situações de erosão, visto que tem chovido bastante, né? Então, essas áreas aí que já estão semeadas e muitas delas emergidas, já estão nos ajudando aí na proteção do solo. Esse ano deve ter um pouco de aumento de área de canola, pelo que temos conversado com os produtores. Um leve aumento de área de trigo, acreditamos aí que vai ficar em torno de 10%. É um ano bem difícil em termos de custo de implantação das lavouras, dado as grandes elevações aí dos insumos agrícolas, principalmente fertilizantes. Então, mas mesmo assim é tradicional que em anos que se tenha quebra de produção de verão, que a tendência seja um pouco de aumento de cultura de inverno, exemplo do trigo, na tentativa aí de tentar buscar um pouco mais de receita no inverno, visto que se frustrou bastante a de verão. Então isso deve acontecer esse ano também, acho que não muito, porque no ano anterior já tínhamos aí em torno de uns 15, 20% de incremento da área de trigo, então esse ano é provável que fique em torno dos 10%. Provavelmente também num nível de investimento um pouco inferior aí, em função dos custos, como comentei. Mas esse é mais ou menos o cenário aí que a gente está vivendo aí, saindo de uma safra de verão, indo para uma safra de inverno, que tinha previsão de uma época de seca. Agora alguns falavam aí que a seca se estenderia até novembro, né, de 2022, e agora a gente tem tido aí bastante chuva. Então de clima não vou falar, né, porque se quer mentir é falar de clima. É verdade. Mas vamos ficar torcendo aí para que o tempo dê o espaço adequado aí para a semeadura. Tem chovido bastante aí, tem até um pouco de dificuldade aí de semeadura. As canolas aí já era para estar pronta, estão em torno de 50% semeado. Então ficar nessa torcida aí para que o tempo nos permita aí uma boa implantação de cultura de inverno e uma boa colheita de inverno. Realmente. Era mais ou menos isso que eu tinha para contribuir nesse momento aí. Uma boa semana, final de semana a todos aí. Um abraço aí, Antônio Marcos. Igualmente. Renato, obrigado pela participação no programa. Um abraço. Um bom dia para você também. Renato Nicolodi, gerente técnico da cooperativa Agropan, que nos passou